Tudo na vida começa com uma ideia. E há muitos anos atrás, há 64 anos, surgiu uma ideia de uns funcionários do Banco do Brasil. Para quê? Para reunir e nisso fazer uma contemplação. Mas o que é isso? O consórcio. E hoje a gente está aqui para entender esse mecanismo, esse movimento que de lá para cá ganhou várias formas. Começou com carro, foi para caminhão, foi para imóveis. E hoje eu quero entender profundamente com dois especialistas que estão na minha frente, duas feras. Que mundo é esse? Bruno, me fala que mundo é esse do consórcio, meu amigo. Opa. Obrigado, José. Obrigado pelo convite. Amém. É uma honra para a gente estar aqui representando a C4 Parceiros e podendo contar para você e para o seu público, né, um pouquinho aí do consórcio, do que a gente faz, o que dá para fazer com ele. Né? Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-los. Obrigado. E você me fala um pouco dessa experiência do consórcio para você, desse mundo. Maravilha. Que bênção. José, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Amém, E obrigado. eu não consigo falar do produto consórcio sem puxar um pouquinho e falar da minha trajetória com o produto. Ah, eu adoraria saber. Top. Então, tudo começou, José, lá em 2013 para 2014, como na minha segunda, vamos falar assim, minha segunda experiência de emprego, eu fui ser recepcionista numa empresa. E lá tinha meus 18 anos e ficava vendo o pessoal de terno andando para lá e para cá e falando de um tal de consórcio que eu não sabia o que era. E aí fui curiosa, procurar saber, e lá comecei a entender, né? E fui para a parte de vendas, vendas varejo, para a parte de atendimento, a pré-venda, pós-venda, passei a dar treinamento do produto consórcio. E hoje, basicamente, né, fazendo aí 12, 13 anos de produto consórcio, estamos aí na captação de parceiros para estar vendendo e credenciando conosco para vender esse produto. Então você tem muita experiência quando você ia passar, né, as pessoas de terno, bem vestidas lá, só, esse fechou, não, aquele ali não fechou não. Hoje você Era tem essa nítido. experiência, não é nítido? É nítido, é nítido. Se tá feliz, se tá comemorando, é que teve ali uma cota contemplada, que teve uma venda concretizada, e aqueles que vinha mais cabisbaixo, mais chateado, parava ali para fumar um pouquinho, a gente sabia que talvez o negócio não foi tão bom assim. Nossa Senhora. Bruna, me conta, entre todas essas empresas de consórcio que estão no mercado, que são inúmeras, qual que é o diferencial que vocês entregam para o parceiro seus? Em paralelo um pouco à história da Tainá, né, eu vim de dentro das agências de banco. Então eu trabalhei e conheci o consórcio explorando um balcão de um banco. E hoje aqui na C4 a gente explora o mar aberto, a gente capta parceiros no mar aberto para vender os produtos que nós apresentamos. E o diferencial hoje das administradoras que a gente leva para os nossos parceiros é, além da relevância, que são só nomes de peso, então a gente trabalha com o Grupo Santander, Itaú, Banco do Brasil, o nosso carro-chefe hoje, que é a Stellantis, né, que é a grande montadora de veículo aí do país. Então, o motivo principal da gente ter esse portfólio hoje, além da credibilidade, são bandeiras, né, são administradores que possuem um balcão por trás que nos ajudam a fomentar a venda. Então, garantem grupos com mais fundo comum. Saúde financeira boa. Saúde financeira, fundo comum, para estar contemplando um número maior. Um regulamento mais estruturado, são administradores de mais tempo no mercado. Então, hoje a gente tem um portfólio forte, mas praticamente 100% baseado em instituições financeiras sérias. É tão gostoso quando a gente vai caminhando, né, na nossa trajetória e encontra pessoas com o mesmo propósito que a gente, é gostoso. E hoje eu vejo que vocês, parceiros no consórcio, se ligou tão bem, né, deu uma química boa e isso ajuda, né, um ao outro, né. É gostoso ver como Deus faz as coisas em nossas vidas, né? E vai caminhando, e você fala assim, estou no lugar certo. Sim. Exato. Eu creio que quando vocês tiveram essa ideia, né, de fomentar essa empresa, de criar essa empresa, foi por uma insatisfação no mercado que vocês vieram sanar. Qual que é esse ponto? O que vocês conseguiram ver? Cara, se eu montar uma empresa, eu vou fazer isso diferente. Qual que é o ponto seu? Nós viemos de um grande player do mercado, né? Em Tainá a gente era funcionário CLT de um grande
player aí, exemplo no país. Sim. E lá, ao mesmo tempo que a gente teve a oportunidade de conhecer as coisas boas de trabalhar numa grande instituição, a gente teve a oportunidade de sentir na pele o que o parceiro precisava. Top. Então, a gente buscou ter uma parceria cada vez mais próxima dos nossos parceiros, né, com menos burocracia possível. Gostoso. Então, o objetivo hoje da C4, que é a nossa empresa, é realmente encurtar os caminhos, é facilitar as demandas que antes eram mais burocráticas, né? Então, hoje, a gente consegue, de uma forma mais ágil, resolver problemas que antes existiam muitos processos. E foi essa deficiência que a gente notou no mercado e resolveu suprir, resolveu remediar, né, tá? Meus parabéns. Tá até complementando isso que o Bruno trouxe, o que a gente gosta de falar é que a C4, ela quer ser um braço dentro da empresa do nosso parceiro. Porque a gente quer fazer a diferença, eu não quero simplesmente que o parceiro, ele já vende X reais, eu não quero simplesmente que ele continue. Eu quero entrar na empresa dele, identificar os gargalos, ver quais são os gaps, para a gente conseguir desenvolver e fomentar isso mais. Encurtar os problemas, né? Resolver os problemas, antecipar coisas que podem surgir, mas trabalhar bem em dupla mesmo. Porque quando a gente fala o nome C4 parceiros, é porque é para vir aquela parceria de mão dupla. Então não é só ganha-ganha, né, para um lado só. Então tem que ser ganha-ganha para ambos os lados. Esse que é o nosso foco. Que maravilha. Eu vejo que tem pessoas dentro do mercado que têm sucesso e outras não têm tanto sucesso assim. Vocês têm distinção de parceiros? Vamos supor, o parceiro está assistindo a gente aqui agora e fala assim, cara, eu queria fazer parceria, mas eu não tenho tanto sucesso. Como é que você vê uma pessoa que não tem tanto sucesso, vocês conseguem trabalhar isso, ensinar ela o caminho das pedras para ela falar assim, cara, eu sou útil, eu sei fazer, eu não tinha um parceiro adequado para continuar o meu talento, enxergar o meu talento. Então vocês têm esse caminho de pegar uma pessoa que já está no mercado há muito tempo, uma pessoa crua, que quer aprender, mas assim, tá faltando... Por onde eu começo? Faltando uma mão amiga. Sim. O consórcio hoje é muito nichado. Então, hoje o consórcio ele entra numa empresa de maquinário de pesado, ele entra numa imobiliária, ele entra num escritório de investimento, ele entra em escritórios especializados em realmente só a venda de consórcio, ele entra em operações de crédito, né? Sim. A gente faz levantamento de capital utilizando o consórcio como ferramenta hoje. Então não existe muito isso de um parceiro de sucesso, um parceiro não de sucesso. Mas toda vez que a gente faz uma visita de prospecção, a gente faz uma visita de alinhamento para conhecer uma empresa nova, para trazer para vender para a gente tenta entender ali o que é o gargalo, o que a gente consegue somar na operação dele. E aí que a C4 entra. Que lá na C4 a gente tem uma equipe especializada em treinamento, então a gente vai e faz treinamentos presenciais, treinamentos online, treinamentos do produto cru, além de sistemas, que são sistemas que a gente fornece para estar fazendo a comercialização do produto. Mas, além dessas partes de treinamento, a gente não finaliza ali após o credenciamento. Então, a gente faz campanhas de engajamento, a gente inaugura o escritório. Então, eu e Tainá vamos em escritório que vai inaugurar, enche balão, faz festa. Vocês metem a mão na massa mesmo. A gente mete a mão na massa e mostra que está do lado do parceiro. Né? A gente nasceu com esse propósito de ser um braço do parceiro e poder acrescentar e agregar na operação dele. Eu acho interessante. Isso que a gente existe. Eu gostei muito porque, às vezes, o parceiro está focado ali só em veículos, né? E vocês abrem outro leque para ele. E isso é interessante, o que o cara fala assim, não, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro só nisso aqui? Não, aí vocês abrem outro leque. Imóveis, né? Essa questão de fomentar a empresa, buscar investimento... Isso é fantástico. Bem completo vocês, hein? E muitas vezes não é só fomentar o que o parceiro já faz. É agregar no que ele já faz. Porque é muito difícil. Hoje eu não tenho um portfólio que atende 100% qualquer tipo de cliente. Vai ter alguma demanda específica que nenhuma das minhas administradoras vai suprir. Mas eu tento ter o portfólio mais completo possível para agregar ali no negócio do cara. Então, quando eu chego para fazer uma prospecção... Às vezes o parceiro está muito alienado a uma única administradora,
a um único processo de faturamento. Então, alguma dor o parceiro tem. E a gente tenta entender se o que a gente pode oferecer soma com ele e o quanto soma. Se faz sentido também para você. É o mais vocês, importante. que ela falou, né? Eu te falo, a gente já teve casos de pegar vendedor de consórcio pastinha, que trabalhava sozinho, vendia ali 100 mil, 200 mil por mês. Hoje tem uma empresa de 50 vendedores vendendo 10 milhões. E a gente fomentou e iniciou desde o zero com ele esse processo. Então, vai muito ali de realmente casar. E nem todo mundo nasceu para ser nosso parceiro. Às vezes vai ter gente que não compactua com os mesmos objetivos ou está muito fechado ali com um processo que já é acostumado a vender, que já é acostumado a fazer e está tudo certo. Né? Eu acho que tem mercado para todo mundo. Sim, tem. A gente não é o rei da razão, né? E o Deus da razão, e tem mercado aí para todo mundo. Mas a gente tenta o máximo possível levar uma solução eficaz e principalmente rentável financeiramente para as empresas que a gente resolve fechar parceria. Esse número que você falou do parceiro que, né, desenvolveu, me fala um número de um parceiro que em 90 dias, qual o retorno que ele tem em 90 dias? O que ele pode esperar trabalhando, basicamente fazendo o feijão com arroz certinho? O que ele consegue de retorno para ele? Legal. O parceiro que credenciar com a gente, fizer todos os nossos treinamentos, seguir direitinho o que a gente orienta, se vir com uma bagagem de consórcio bem legal, já vai sair na frente, senão a gente vai dar todo o treinamento. Mas vamos falar em real, em ganho, uma faixa de 25 a 40 mil, um parceiro inicial. Vamos falar um parceiro pequeno, que trabalha sozinho, às vezes de home office, né, sem equipe, com um grupo familiar, vamos dizer assim. É ele por ele. Ele por ele. Mas também a gente tem parceiros, né, que já entra com o pé na porta, pega a estrutura, contrata vendedor e faz aquela estrutura assim, porque sozinho a gente sabe que a gente vai mais rápido, mas com mais gente a gente vai mais longe. Muito mais. Então temos parceiros que fazem aí na faixa de 100, 200 até chegar naquele parceiro top que faz 500 mil por mês. Entendi. Então, os 500 ganhos... mil de faturamento, não de venda. 500 mil de faturamento, né? exato. Sim. Estou falando de 500 mil de valores que está caindo para ele. Né? Não é porque venda aí a gente já está falando de um outro volume. O mercado do consórcio, ele é muito novo, né? Eu creio que ainda muitas pessoas vão aderir a essa ideia, porque o financiamento é muito caro, as coisas estão muito caras. Então, o consórcio realmente é uma possibilidade para o cara ter um planejamento e conseguir algo na vida, não é isso? Novo não. O consórcio tem 64 anos. 64, então mas para muitas... É um mercado que agora sim está sendo visto com bons olhos e desmistificando, né, o segredo ali de como ele funciona. Né? Então, hoje, a gente tem um produto que ele é 100% regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central. Isso. Então, isso traz uma credibilidade muito grande para o Desde 2008 que ele vem... Desde 2008, isso. Fez a lição, hein? Fiz não, eu fiz consórcio. Legal! Vou fazer um com vocês lá. Fazer um com os nossos parceiros. Não, vou fazer um com vocês. Bacana. Mas é um produto que agora, além de ser 100% fiscalizado e acompanhado, né, pelo Banco Central, regulamentado pelo Banco Central, a gente consegue explorar inúmeras possibilidades. Então, com um consórcio, eu consigo fazer um movimento de compra e venda dentro de um quadro societário, fazer um levantamento de capital. Eu consigo fazer uma ampliação de uma frota para quem trabalha aí com locação de veículo. Boa. Eu consigo fazer a construção de um edifício para uma construtora, depois revender as salas. O consórcio ele faz a construção, não só a aquisição do imóvel pronto. Muito bom. Eu consigo fazer aquisição de terrenos rurais, então eu consigo comprar fazenda, máquinas, casa de veraneio, maquinário, trator, caminhão. Então o consórcio hoje, quita financiamento. Hoje o consórcio ele tem um poder de compra à vista e você pode estar utilizando para quitar um financiamento que você fez no passado. Que delícia. Então é um produto que hoje... Né, desculpa te corrigir, eu acho que ele não é novo, é um produto antigo, mas que na nova atualidade, né, no novo agora, nos últimos anos, ele começa realmente a exercer o seu papel de importância perante aos demais produtos financeiros que existem. Não, sim, eu falo novo no sentido porque
existem outros produtos que estão há 102 anos no mercado e ele veio depois. Eu falo nesse sentido, entendeu? Sim. Mas assim, eu gostei da aula. E aproveitando para complementar, por ser um produto muito. Eu gosto do consórcio porque ele é dinâmico, ele é muito personalizável. Ele é Então, interessante. tudo que você precisar. Quando me perguntam assim, mas o consórcio não é para mim. Peraí, o consórcio é para todo mundo. Para todo mundo, para aquele que tem dinheiro, porque aí ele não precisa usar 100% do recurso dele. Ele pode antecipar a contemplação dele, fazendo um planejamento, Isso. né? Nós vamos estar dando todo o treinamento, todas as ferramentas e todo o suporte para os nossos parceiros, fazer todo aquele estudo e entender, qual que é a probabilidade da gente antecipar essa contemplação. Então, tanto para o cara que tem dinheiro para comprar à vista, não ter que usar todo o capital dele, né, e aportar naquela compra, o consórcio serve. Para quem não tem a grana, é planejar a compra daquele bem, né, tirar do papel aquele sonho. Porque eu falo sempre assim, infelizmente, o brasileiro, né, nós não tivemos na nossa cultura aquela cultura de gerenciar o nosso dinheiro. Então, infelizmente, a gente acaba aprendendo isso um pouco tardio. E se a gente fizer um consórcio, a gente tira do papel, porque se hoje eu quero um carro e eu não fizer nada para aquilo, daqui 10 anos voltar eu ainda não estou com aquele carro. Mas se eu der o meu primeiro passo, que é contratar o meu consórcio e começar a pagar a minha parcela, daqui 10 anos eu já estou quitando o meu segundo consórcio. Nossa, eu queria uma sócia dessa, viu? Meu Deus do céu. Até essa questão que você está falando, eu lembrei de um parceiro meu, um empresário maravilhoso, ele tem 69 anos. Os funcionários dele, ele reeducou, ele fazia o adiantamento dia 20 e dia 25 já não tinha mais dinheiro. Falou assim, não, gente, não vamos fazer diferente. Ele reeducou todo mundo com a gestão financeira. Olha para você ver, o dono da empresa fez isso para os funcionários. E hoje eles não gostam nem de adiantamento, eles pegam o salário no mês certinho, pagam todas as contas e sobra. Ou seja, o consórcio eu vejo exatamente assim. Você tem que reeducar as pessoas para começar a entender a profundidade do que ele pode trazer de benefício. Isso que é interessante. Então, assim, esse para casa, que vocês fazem muito bem, e se os seus parceiros daqui para frente entrarem, vocês vão ter que reeducá-los para eles oferecer o melhor para o cliente final deles lá. Porque tem muita gente que tem resistência, mas tem muita gente que tem resistência porque não entendeu o segredo. Como que funciona. Sim. Entendeu? Então tem muito dinheiro na mesa que está deixado para trás por não falar da maneira adequada. Sim. E vocês têm todo esse gingado que é interessante. E como que vocês conseguem atrair mais parceiros? Qual que é o meio que vocês utilizam? Eventos, network, Instagram, telefonema? Qual que é o funil mais assim, grandioso para vocês? A gente veio do mercado já tem 7, 8 anos, né? Uma média nossa, né, Tainá, de nós dois. Então a gente tem um grupo muito grande já de parceiro e conhecimento no país inteiro. Mas hoje a gente representa uma bandeira, que é a Stellantis Consórcio, que é uma bandeira que voltou ano passado para o mercado. Então a gente tem feito no país alguns roadshows, alguns eventos para divulgar a bandeira da Stellantis Consórcio, que é um excelente produto. Eu acompanho a Stellantis Consórcio, ela é a antiga Fiat Consórcio. Então hoje quem é aí antigo do consórcio vai falar assim, nossa, a Fiat está de volta, né? O papel que é vendido para o cliente é a Fiat Consórcio. Não só a Fiat, né? Também tem as demais marcas do grupo. E a gente faz esses eventos e convida presencialmente, geralmente a um jantar de negócios ou algum coquetel, né? De agosto até agora, nos últimos 8 meses, nós fizemos em Belo Horizonte, foi recorde de público aqui no Porcão, foram mais de 100 empresários para nos prestigiar. A gente teve um evento em Brasília, Goiânia, que também foi sucesso, e por último, no último mês, nós estivemos em Vitória, né, Espírito Santo também, que foi, levamos um grande número lá de público de empresários 100% voltados e interessados a conhecer o produto do consórcio e o do consórcio Stellantis. Então, hoje a C4 ela conta com mais de 300 parceiros já credenciados, uma base de mais de 1.000 parceiros a se explorar ainda, voltadas ao consórcio, para a gente estar prospectando, trazendo para vender com a gente.
Só que eu falo muito com a Tainá, assim, graças a Deus a gente é muito abençoado, a empresa cresceu num ritmo muito Muito bom. acelerado, então a gente não pode também querer ultrapassar e trazer mais gente do que a gente consegue para não diminuir a Sabedoria. qualidade Isso aí. do nosso atendimento. Meus parabéns. Então hoje a gente está aí com vaga em aberto para comercial, vaga em aberto para administrativo, a gente já tem um corpo de funcionários abaixo da gente nos ajudando aí no nosso DNA C4, mas a gente tem um pouco ainda um receio e analisa bastante quem está entrando para vender com a gente. Primeiro porque são instituições sérias que a gente precisa honrar esse papel que a gente carrega. Sim. E segundo que são parceiros que vêm com uma expectativa. Vocês são uma Então, pessoa sérias, né? Vocês. Hoje, obrigado. Obrigada. Não ri não, só continua sério. Mantém, né? Mantém. Mas a gente busca honrar esses papéis que a gente apresenta hoje e trazer o parceiro mais certo possível, né, tá? Não importa se ele tem muito tempo, se ele tem pouco tempo, se ele sendo uma pessoa do perfil que vocês Exato. acreditam, né, e ele acredita em vocês, a parceria fica forte, fechada. né? Até para complementar tudo isso que Bruno falou, Sim. e é bem bacana da gente colocar, todo parceiro que a gente vai trazer para dentro de casa, a gente faz uma entrevista. O que seria a entrevista? Isso é bom, hein? A gente quer conhecer. A gente quer conhecer quem está chegando. E quando eu falo de conhecer quem está chegando, não é para a gente triar se eu quero ou não quero aquele cara. É para até entender se o que eu te ofereço faz sentido para o seu atual momento. Então a gente bate aquele papo, entende o momento da empresa, qual que é o perfil, o que ele quer atuar. Porque até é muito importante eu saber, porque eu tenho 5 administradoras para oferecer. Mas as 5 faz sentido? Às vezes ele vem com muita sede ao pote, quer credenciar em tudo, e eu falo, quem tem tudo não trabalha nada. Então a gente faz toda aquela checagem de O checklist, hoje, né? como você trabalha? O que você espera? Qual que é o público que você quer atingir? E aí identifica qual que é o perfil de administradora que mais dá match naquele perfil dele de atuação. E aí, com isso, a gente vai batendo um papo, entendendo e faz até um desenho. Às vezes o parceiro fala, não, mas eu quero todas. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com essa e essa que dá o perfil. Conforme vai desenvolvendo, a gente vai agregando outras. Porque é muita coisa. São perfis diferentes de administradora, né, Bruno? E a gente não quer atropelar. E até pelo que o Bruno falou. O parceiro ele vem de lá como expectativa, e para a gente suprir aquela expectativa, eu tenho que entender o que ele precisa e entregar para ele tudo aquilo, né, que fomenta para ele chegar naquela necessidade, naquele fim que ele deseja. Que planejamento top, hein? Sim. Esse é um planejamento muito interessante, porque você consegue controlar a frustração dele, se ele não calma isso, senão você vai frustrar. A gente antecipa isso aí é não interessante. ter a frustração, né? Não, você controla, porque se você consegue pôr limite, você fala assim, não, peraí, não vai tanto assim não, porque a gente tem experiência, entendeu? Exatamente. Porque tem muita gente que quer, né, assim, a internet é complicado, que quer vender o sonho muito rápido, né, o cara quer ficar rico muito rápido, então acaba atropelando alguns passos. Por isso que tem que ter um parceiro sério com vocês, que consegue, calma aí, respira, vai por esse caminho aqui, depois vai chegar lá. Isso é muito interessante. Me fala de eu sei que vocês não vendem, mas me fala de um lead quente. O que é um lead quente? O que é um lead frio? Para o parceiro. Cara, vou começar pelo lead frio, né? Isso, primeiramente. Isso. Antes de falar de lead frio e lead quente, eu acho importante a gente falar sobre o lead, né? Isso. Tem muito parceiro que chega para mim e fala, Tainá, eu quero vender mais. Como que eu vou fazer para vender mais? E eu sempre falo, gente, bota a cara e vai para a internet. Porque hoje o cliente está lá nas redes sociais, está no Instagram. A pessoa está no ponto de ônibus, ela está rolando o Instagram. Ela está, às vezes, dirigindo, parou no sinal, ele dá uma olhadinha. Infelizmente, não pode mais estar. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, tem que estar no Instagram. Tem muita gente que vem do passado, né, do consórcio como iniciou, faz ali o PAP, que é o porta a porta. Ele ainda vende? Sim, mas você fica limitado. Você não vai crescer. E na internet, você vai atingir daqui de onde nós estamos, eu atinjo um cliente, né, o meu parceiro, ele consegue atingir um cliente que está no Nordeste, ou até mesmo vender para o cliente no exterior. Nós temos produto que linka ali com o cliente, que ele quer. Ele está ali nos Estados Unidos, onde for, e quer fazer a graninha dele, está ganhando em dólar, está na Europa ganhando em euro, e quer investir no Brasil.
vai pagando a parcelinha do Faz consórcio e todo já vai sentido. fazendo todo o planejamento. Então, por que eu falei isso? Quem não está na internet não vai atingir esse tipo de público. Então, tem que ir para as redes sociais, que seja fazer o orgânico, que seja fazer o tráfego pago. E quando a gente pega aí, falando então do lead quente e do lead frio, o cara que não faz o tráfego pago, ele vai trabalhar o lead frio, né? Que é buscar ali no concorrente quem está comentando ali nas imagens, nos posts, ficar buscando ali alguém que, por algum motivo, sei lá, comprando uma lista de financiamento para trazer para o consórcio. Dá certo? Não tanto, porque você vai ter que falar de um produto para trazer para dentro. Então, esse seria o lead frio, o cliente que não pensou no consórcio. Agora, o lead quente é aquele parceiro que está na rede social e faz uma landing page, que faz um post ali, né? Patrocina aquele post ali para o consórcio e já vão vir clientes relacionados para o consórcio. Aí é batata, meu amigo, principalmente se tiver credenciado aqui na C4, onde a gente tem 5 administradores que atendem de ponta a ponta, o cliente sentou na frente dele, entrou ali online, não tem saída, é venda certa. É caneta na mão, papel Sim. e fechou o contrato. Fechou o contrato. Que coisa boa. E o legal hoje dessa história de lead quente e lead frio, Sim. que, na minha opinião, não existe lead frio. Sim. Existe o vendedor que não consegue identificar a necessidade daquele cliente. Não, é pesado. Hoje nós temos aqui na C4, no nosso portfólio, consórcio para Rolex. Tem? Um produto tão específico. Aí, Fabiano, Rolex. De um público tão nichado a consórcio para imóvel de 100 mil reais, 120 mil reais, automóvel de 45 mil reais com até 12 anos de fabricação. Então, nós temos um portfólio hoje que atende qualquer necessidade, todo mundo tem uma necessidade. Então, a importância ali, né, de saber disseminar o lead quente e o lead frio é realmente trabalhar aquele cliente com a necessidade dele, né? E a forma de abordagem. Hoje a Tainá, né, que está à frente da nossa equipe aí de capacitação, ela entra com um treinamento específico para o produto do consórcio, tá? Ela explica desde o zero, desde a história lá de 62, quando o consórcio foi criado, como que se forma um grupo, como que se forma que legal, um valor de parcela, e entre também em específico nas administradoras. Então ela desenha o que cada administrador ali tem de melhor, de mais potente, o que não tem. Quando a gente fala, né, quando a Tainá fala que a gente trabalha com 5 administradoras, não necessariamente o nosso parceiro vai atuar com essas 5. Né? Hoje, além de algumas delas já estarem saturadas no mercado, muitas pessoas já vendem as mesmas administradoras que a gente trabalha, só não tem o nosso atendimento. Que é o diferencial, não que é o nosso diferencial. Mas, assim, só te interrompendo, porque muitas pessoas procuram taxa, né? Mais barata, tal, mas o cara não importa se a taxa é alta ou baixa, se o atendimento for bom. O cara não tá, o cara quer vocês. Aí você vai, não, cara, eu quero vocês resolvem o meu problema. No nosso caso, muitos parceiros procuram comissão. Então, hoje, a gente tem administradores que remuneram com o teto máximo de comissão no Brasil. O desafio é achar um administrador que paga mais do que o que a gente consegue em determinada ali. Sim. E a gente tem administradores que pagam o que é o padrão brasileiro, né? Não entrando aqui no detalhe. Não. Mas o que eu gosto muito de frisar, isso é até importante falar aqui no podcast, 100% dos nossos parceiros, não existe comissão menor do que o que a gente oferece. Então a pessoa pensa assim, a gente vai entrar abaixo deles e vai ganhar menos do que se eu fosse direto. Não. A cláusula principal dos nossos contratos com as administradoras é poder garantir para o parceiro a maior comissão possível. Então, existe no mercado parceiros que sublocam o login deles e colocam pessoas abaixo. Beleza, mas não é o caso da C4. Quem remunera a C4 em 100% do que ela é feita é as administradoras. A gente tem um acordo operacional com as administradoras. Não tem nada a ver com parceiro. Mas nada a ver com parceiro. Top, mas hein? A nossa comissão ela é a maior do mercado e ela é idêntica ou maior até do que algumas administradoras hoje praticam. Então é isso que eu gosto de reforçar. E eu vou até aproveitar para complementar que o Bruno trouxe esse assunto, né, de explicar por onde a C4 é remunerada e por onde o parceiro é remunerado, é porque a maioria das dúvidas que chegam para a gente, né, Bruno, quanto que eu tenho que pagar para a C4? Sim. A comissão da C4 sai do parceiro? E não.
A C4 recebe o dela pela administradora e o parceiro, gente, nós credenciamos direto na administradora. No top. Eu não faço, por exemplo, o credenciamento da C4, onde a C4 vai receber e eu vou repassar. Não. Os nossos parceiros, eles têm os contratos linkados direto com o Santander, direto com a Stellantis, direto com o Itaú e por aí vai. E tiram notas e são remunerados direto por elas. Então, não tem essa bitributação, não tem nada disso que às vezes o mercado trabalha. Então, isso é muito importante a gente deixar claro. É algo bem transparente mesmo. Eu estou Exato. impressionado. Muito bom. E hoje, qual que é o objetivo seus daqui para frente? O que vocês querem do mercado? O que vocês esperam do mercado? E o que os parceiros podem esperar de vocês? É muita coisa. É muita coisa. Bom, Porque ganha 2 pessoas, né? Então cada um escolhe um. Bom, hoje o que nós almejamos, né, é manter a qualidade, aumentar a capacitação do nosso time, levar para a ponta operações rentáveis, não só para a C4, mas também para o parceiro e também para os administradores. Então, vendas de qualidade, vendas de bom cunho financeiro, de boa estratégia financeira, né? Expandir a nossa rede. Hoje a gente tem parceiro em todos os estados do país. Só que alguns estados são mais concentrados que os outros. Eu tenho um parceiro no Piauí, mas é um parceiro que vende um volume legal. Aqui em Belo Horizonte eu devo ter no mínimo uns 40 parceiros. Em Minas Gerais, no geral. Então, expandir, né, com uniformidade, né, a nossa atuação pelo restante do país. Acho que é um objetivo aí concreto que a gente já está estudando em como fazer, mas manter realmente a qualidade e o bom relacionamento ali entre as 3 partes, né, a C4, a administradora e o nosso parceiro na ponta. Gostei. E o que o parceiro pode esperar de vocês? O melhor atendimento. Nós estamos aqui realmente para fazer com que não tenha tanta burocracia, como o Bruno mencionou no início. Tudo que a gente faz para o nosso parceiro é pensar. A gente escuta algumas buchas, às vezes, do lado de cá, e a gente quer arredondar a bola, ter o jogo de cintura e levar para ele da melhor forma, daquele jeito que mantém ele motivado, que ele consiga repassar para frente, que ele entenda, às vezes, uma mudança que não foi tão boa, mas consiga ver benefício naquilo também. Então, o que eles podem esperar da gente vai ser sempre o bom relacionamento, a disposição para estar sempre em atendimento. E o que eu sei muito que o mercado faz, e daqui, isso ele não pode esperar da gente, que isso a gente não vai fazer, que é não atender quando ele tem um problema. Hoje, e eu falo não só do nosso mercado, em todo o mercado, tem muita gente que trabalha da seguinte forma: você está vendendo, você me traz grana, eu te atendo, eu te carrego no pedestal. Na hora que dá um problema, você vira as costas, porque aí você já começa a ver, porque a pessoa com problema, ela não vai produzir. Primeira coisa, quem está com problema não produz. Então, se não está produzindo, a pessoa fala, está com problema, não está produzindo, eu vou ignorar isso aqui. Não, não é a nossa forma de trabalhar, não é o nosso modo operante. Aqui a gente não destina o nosso parceiro, o menor que ele seja ou o maior que ele seja. Todos vão ter o nosso melhor atendimento. Eu brinco muito que eu comemoro e eu falo, eu tenho uma brincadeira com o parceiro, fez a venda, me fala pra gente bater o sino junto, porque comercial é isso, né? Tem que ter esse calor. E a gente comemora a venda, cara, de uma cota de 15 mil até a venda de milhões, de 5 milhões, de 10 milhões naquele mesmo calor. Então, o que ele pode esperar da gente é isso. É a presteza, é o bom atendimento, é a credibilidade, é o conhecimento e realmente a parceria. Independente se for na dor ou no amor, nós vamos estar do lado do nosso parceiro. Essa questão que você falou é tão importante. Eu trabalho numa empresa de engenharia e lá a gente está vendo muito que outras empresas de engenharia estão tendo problemas e não estão conseguindo resolver. Então, essa empresa que eu trabalho, ela é chamada para resolver o problema do outro. Ou seja, isso é tão sério, quando você coloca a cara para resolver, você fica tão em evidência e consegue trazer mais pessoas que conectam com você, fala assim, não, ele ali, se eu passar por uma dificuldade, eles vão me ajudar. Isso é muito sério. Sim. Sabe? Isso aí, vocês estão de parabéns, porque o cara sente segurança. Muitas das vezes, o cara não fecha o consórcio, ao meu ver, eu como cliente, eu não sei como que eu opero os consórcios, mas eu como cliente, talvez não fecharia por não ter segurança. Isso é muito, muito pesado, sabe? Então, essa parte que você falou,
da segurança, eu acho que muita gente vai ficar mais confortável Sem para dúvidas. fechar uma parceria com vocês, te ligar, acabou o podcast, Tem um tô PO aí, tô aí, aqui, tô ó. aí. Tem vaga aí pra mim? Entendeu? Muito bom, muito Muito bom. bom. Agora, vocês já trabalharam numa empresa de consórcio e teve muita cobrança? Por exemplo, ele trabalhou no banco. Então, no banco é cobrança toda hora. Eu tive um amigo gerente do banco que já chegava com reunião para bater meta e que se não batia, nossa senhora. Você entendendo, né? Entendi. Num consórcio tem essa cobrança, tem essa, como eu posso dizer, Você fala pressão, essa né? pressão, mas usar outra palavra, mas tem essa angústia de fazer, nossa, eu tenho que bater essa meta, mas se eu não bater, eu não... Como é que funciona no consórcio relacionado a isso? Acho que diferente do consórcio do banco, a gente trabalha com o consórcio autônomo, né? O consórcio que eu Sim. falei no mar aberto. Então, Isso. quanto mais produzir, mais Ganho. mais será os ganhos dos nossos parceiros. É bom frisar isso. Sei. Hoje, para ser um parceiro da C4, não é exigido uma venda média mensal. Né? Ah, A tá. gente tem todo ali um período de Maturação, né? incubação mesmo do parceiro para estar, às vezes, contratando uma equipe, às vezes qualificando a equipe. Né? Não é da noite para o dia que a gente credencia e o parceiro já vai sair vendendo. Uhum. Seria lindo se fosse. Sim. Mas a gente tá ali do lado tentando identificar qual que é a necessidade. E aí a gente tem algumas ferramentas, Uhum. né? Que seja um treinamento presencial com algum integrante específico da equipe, que seja um supervisor ou algum vendedor ou alguém, né, da equipe da empresa que é a nossa parceira. Às vezes a gente faz algumas campanhas. Então, recentemente, a gente deu uma moto 0 km para uma das empresas que a gente representa. A gente já deu 3 motos. Né? Foram. 3 motos. Mas a gente gosta de mexer ali com o imaginário mesmo. Então eu prometi uma moto para um parceiro, se vocês entregassem volume tal, vocês vão estar ganhando uma moto 0 km. Você aceita o desafio? Eu aceito. Então a moto está chegando amanhã. Não, boa. A gente compra a moto, coloca ela ali, motive a equipe de vendedor, tá vendo que venda ali o desejo, né? Venda ali o objeto para estar conseguindo atingir o objetivo e automaticamente trazendo ele para o nosso lado. Uhum. Hoje o consórcio, ele, como qualquer ramo, ele tem muita concorrência, né? E pouca gente interessada em entrar no detalhe ali do parceiro, como a Tainá disse, né? Entender realmente a necessidade do cara e o que vai potencializar a operação comercial dele. É onde vocês entram e faz sucesso, né? E até para complementar, a gente gosta de usar a palavra desafio, porque a gente acha que a palavra, eu vou te colocar uma meta para te premiar, fica muito pesado, né? A gente colocar uma meta, até porque a gente trabalha com parceiro. Uhum. Então, não são nossos funcionários, são parceiros de negócio, e aí a gente desafia. Uhum. E é sempre uma chamada do tipo, José, eu quero te propor um desafio. Se você fizer X em tanto tempo, eu vou colocar uma moto 0 no seu departamento. E aí, aceita o desafio? Dá conta? Aí a pessoa já entra ali com a gente. É uma abordagem bem melhor. Legal. Sim, porque quando eu falo nesse sentido, porque quem tá lá na ponta, né, o cara que tem que bater meta, ele tá preocupando com o número, não com o relacionamento do cliente que ele vai ter. Então, ou você tem uma, você tem outra. Você pode ter as duas, mas desde que você tenha um campo e a equipe preparadíssima para isso, e setores. Sim. Você tá entendendo? Então, por isso, eu queria entender esse processo, porque quem tá lá fora não sabe o que acontece aqui dentro. Sim. Quem tá aqui dentro não pensa que o cara tá pensando lá fora. Então, assim, é um jogo que a gente tem que com certeza mostrar as cartas nossas. Mas as metas são muito importantes, viu, José? Eu falo até assim, que eu coloco meta para mim. Uhum. Então, ela pode não vir de cima de alguém, mas eu gosto de trabalhar com metas, porque eu falo assim, se você não tem uma meta, como que você vai cumprir um objetivo que você tenha? Né? Não dá para cumprir um objetivo se você não tiver uma meta para aquilo. Então, é sempre pensar, se eu quero... Por exemplo, o parceiro, o que eu acho legal, que a gente tem muito parceiro que trabalha dessa forma, né, Bruno? De pensar assim, eu quero ganhar X mil por mês. Então, para isso, eu tenho que vender tanto no mês, que para isso, então, até dia 15 eu já tenho que ter vendido X e que assim é aquilo, beleza? E a gente faz todo o acompanhamento por trás. Então, todas as vendas que o parceiro faz, se ele me pedir um relatório, quanto que eu tenho de venda prévia até agora? A gente já tira ali para ele e fala, você já está com tanto, hein? Vamos tentar
chegar nesse? O que que eu posso te ajudar aí no seu departamento para você chegar em tal número? Mês passado você fez X. Vamos tentar o 2X? Então é sempre fazendo dessa Estimulando forma, o cara, né? estimulando, porque quanto mais ele vender, como o Bruno falou, mais será os ganhos dele. Então a meta às vezes parece ruim, mas dependendo do tipo, né, que você coloca, se você olhar por uma outra perspectiva, a meta ela é muito bacana, ela faz sentido. Não, é da forma que vocês colocam, sim, porque tem meta ruim e meta boa, né? Vocês Exatamente. hoje não vão ficar só com a meta boa, né, gente? Só com a meta boa. Não é verdade? Exato. Muito bom. Exatamente. Pessoal, agora eu quero saber uma coisa mais íntima. Quem que foi a ideia? Foi de criar a empresa, chamar? Você que chamou ele primeiro? Como é que foi essa conexão? Falei assim, cara, acho que nós dois dá certo, a gente formar esse grupo aqui e A gente trabalhou seguir, junto, né? Nossa última experiência como carteira assinada, o Bruno era o meu gestor. E a gente sempre deu muito certo. Então eu gostava muito da gestão do Bruno e falava, cara, eu gosto desse jeito que você gerencia, tem muita coisa que eu faço hoje, até com os nossos funcionários, que é muita coisa que eu aprendi com o Bruno essa nesses conexão anos. que eu queria saber de A onde gente vem, tem porque não tem essa- como você, né, Exato. conectar com uma pessoa que não tá perto de você. Sim. E eu cheguei a me mudar para São Paulo no início do ano passado, em janeiro. Não me adaptei depois de mais de 7 anos dentro da mesma companhia, não me adaptei por N negócios. E estava na hora de um desafio novo, mas não só para a vida profissional, mas também para pessoal. Né? E aí a Tainá abraçou a ideia e viemos Falamos, juntos, né, vamos, nesse vamos. desafio. Que legal, que importante. Abrimos mão, né, dos nossos respectivos posições anteriores. Iniciamos do 0. Então começamos desde Isso é que é zero. importante. Vocês começaram do 0 e hoje está uma potência. É isso que o nosso parceiro lá tem que entender. Legal. Um relacionamento sem precedentes, sem interesses, mas com um foco. Sim. Vencer as E metas. fazer a diferença no mercado de consórcio. É isso. Que Eu é esse que é o estou nosso principal apaixonado objetivo. pela C4. Isso é muito, muito bom. Que legal. Para quem está de fora, escuta o nome C4 Parceiros. O que vem por trás desse nome? Porque existe um significado. Todo nome que tem uma empresa tem um significado. O que traz esse significado para a gente? Me fala um pouco. A C4 Parceiros é quase que a junção de 4 pilares, né? Bruno, Tainá, a administradora e o parceiro. Que Então, top! São os 4 trabalhando aí de mão dadas, né, tá? Mas além disso, vem também todo Tem outros, né? Outros ingredientes ali. Porque o que acontece? O nome Que é legal. algo bem específico, né? E Muito a gente foi top. discutindo e pensando e tal. Antes de chegar no C4, a gente começou a pensar, tá, o primeiro C é consórcio. E aí veio, são tantas palavras com C que tá no nosso dia a dia, que é credibilidade, que é conhecimento, que é confiança. E a gente foi pontuando várias. A gente, tá, mas vai virar um C muito grande. Vamos focar nas 4 primeiras, que é o consórcio, credibilidade, conhecimento e a confiança que o parceiro pode colocar aqui na gente. O nome fala muito Então, sobre a empresa, sabe? Quando eu fazia faculdade e tal, eu não conseguia fazer o texto se eu não tivesse o nome. Se eu for montar uma empresa, eu tenho que ter um nome para fazer ela ter sucesso, né? Sim. Então o nome, ele é muito importante. Sim. E esse nome que vocês criaram que nem o Silvio Santos, né? Já viu? Silvio Santos era a cara e por trás dele tinha várias outras coisas. Sim. Então, atrás de vocês também tem várias outras coisas. Isso é muito importante. Eu achei muito interessante. O nome me pega muito, sabe? Legal. Eu gosto muito disso. Agora, uma coisa. De consórcio para consórcio. Como é que vocês lidam com essa questão de taxa? Porque pega muito, não pega? Essa questão de taxa, não sei o quê, de taxa administrativa. Como é que vocês trabalham isso na cabeça do parceiro? Cara, vou te falar que não. Não? Pega e não pega. Vou te explicar o porquê. Por quê? Como a gente falou, nós trabalhamos com 5 administradoras. O foco aqui principal é atender a necessidade do cliente na ponta. Isso. Então, às vezes, a necessidade do cliente não é simplesmente a taxa,
é ele pegar aquele consórcio que ele com credibilidade e que ele tenha ali a certeza que eu fazendo isso aqui da forma que me foi proposto, eu vou chegar no meu objetivo fim. Porque, por exemplo, nós temos, sem pontuar exatamente, mas nós trabalhamos com administradoras que advêm de banco da mesma forma que também trabalhamos com administradoras privadas. Hoje, gente, no passado não, mas hoje o consórcio ele também olha a Serasa, por exemplo. Então, dentro das administradoras que a gente atua, das 5, 4 delas, se o cliente tiver algum apontamento, a gente vai ter uma dificuldade de alocar ele. E às vezes, por exemplo, vamos supor que eu tive um apontamento no Santander. Já limpei, já está tudo ok, mas se eu tentar fazer um negócio com o Santander, talvez vai agarrar. Então, eu vou ter que ir para uma outra administradora. Ou se eu tiver um Serasa em aberto, hoje eu tenho uma administradora privada que ela aceita para eu regularizar depois. Por que eu estou falando isso? Então, o caso de taxa, ele não vai me atrapalhar a suprir a necessidade do meu cliente. Porque se eu for olhar só taxa, eu não vou estar entregando aquele que ele precisa, entendeu? Então, a análise ela é muito maior. Ela vem muita coisa por trás. Eu gostei disso, achei bem completo, porque quem está comprando não entende o significado de cada processo. Sim. E quando você vem e fala sobre essas questões, ele começa a aderir com mais facilidade. Ele aceita o desafio. O legal é que, igual a Tainá explicou um pouco da parte da taxa de administração, a gente tem muito cliente também que vê valor de parcela. E hoje as administradoras, eu acho que todas, né, estão se movimentando para essa nova prática, elas estão ofertando um novo produto, que é o produto de parcela reduzida, né, ou de meia parcela, ou redutor de parcela de 25%. A gente tem, das nossas 5, a gente tem 4 administradores que já trabalham com essa modalidade, que até o dia da contemplação, o cliente vai estar pagando metade da parcela, 25% menos que a parcela. Então, hoje, inclusive, os bancos, né, as grandes instituições, Itaú, Santander, já se adequou a essa nova modalidade, já tem novos grupos trabalhando com o redutor de parcela. Por quê? Muito cliente nem olha a taxa, olha o valor ali da parcela que vai pagar mensal. Porque o consórcio, além de ser um produto, né, de fazendo um bom estudo ali de uma possibilidade de rápida contemplação, ele é um produto de poupança também. Então, muito cliente adere ao consórcio como uma forma de poupar um dinheiro para comprar um bem no futuro, né? Seja para ele ou até para um filho que venha a formar, crescer dentro de tantos anos. Então, pensando nesse nicho, nesse tipo de cliente, as administradoras resolveram mexer não só na taxa, mas também no custo efetivo ali mensal da parcela até a aquisição do bem. Você acha que o tempo de ser contemplado, e tem várias formas de ser contemplado, para o parceiro ter sucesso nas vendas, se fazer um bom planejamento, os seus parceiros, fazer um bom planejamento, todo mundo do grupo consegue ser contemplado ao longo dos anos. Mas tem um certo cliente final do seu parceiro que ele vai dizer, não, mas vou ficar 10 anos para ser contemplado? Como que ele consegue tirar essa dor desse cliente? Porque a maior preocupação é essa, né? Do quem faz um consórcio de ser 10, 15 anos. Essa parte da contemplação é muito séria, porque segundo o Banco Central, ninguém pode prometer contemplação no consórcio. Não deve prometer. É uma lei, né? Mas existe a probabilidade, existe a estatística. E a gente, enquanto parceiro, né, em parceria com as administradoras, a gente fornece todo o material para o parceiro conseguir fazer o estudo mais efetivo possível dentro da necessidade do cliente, mesmo sem dar 100% de garantia da contemplação. Então, na maioria dos casos, a gente entrega para o parceiro o último 1 ano do comportamento de cada grupo. Então, ele consegue ver quantas pessoas foram contempladas, qual deu o maior lance, qual deu o menor lance, qual o lance médio, quais as taxas de administrações praticadas. A gente entrega simuladores que fazem essa simulação e essa previsibilidade. A garantia de contemplação, né, a gente até brinca lá na C4, que da gente não existe. A gente nunca deu para nenhum parceiro, nem orientou que pode dar. Mas a gente deixa o mais seguro possível aquele vendedor, aquele parceiro de consórcio, do que ele está fazendo, do que ele está entregando para o cliente. Eu falo nem na questão de ser contemplado rápido, eu falo na questão da demora também. Mas eu gostei disso, porque quando eu fui fazer o meu, a menina falou que o grupo
era saudável, não sei o quê. Quando foi ver, não era aquilo realmente que ela tinha me prometido. Então, assim, se eu tenho essa dor, outras pessoas têm essa dor. E para o seu parceiro tirar essa objeção, ele tem que ser bem transparente com o cara. Para eles gerar o quê? A confiança que eu falei lá no início. Se o cara tem confiança, ele vai... Não importa se vai sair daqui 2 meses ou 2 anos. Ele tá tranquilo. Ele sabe que ele vai sair. E desde que tudo alinhado, né? Sendo claro nas informações. Não Mas eu creio também que vocês oferecem o planejamento, né? Sim. Do lance, você explica pro parceiro, ó, se ir para esse caminho aqui, tem a chance de ser contemplado. Sim. Eu acho que trabalhar isso tira um pouco dessa negatividade do cliente final pro parceiro. Assim, não, então tem essas maneiras. Não seria possível? Terá todas as estratégias, e isso a gente ensina em todo o treinamento, né? Para aqueles parceiros que já estão mais avançados, né? O parceiro que está iniciando, a gente ainda não toca nesse assunto porque ele precisa fomentar vendas ainda. Entendi. Mas o parceiro que ele já está mais avançado, ele já está fomentando vendas, já prezando pela contemplação, nós ensinamos as estratégias como forma de antecipar a contemplação, mas como o Bruno disse, sem colocar uma data prévia, mas buscando formas que aumentem aí a probabilidade do cliente ser contemplado de forma mais antecipada possível, que é fazendo todo esse estudo dos lances. Só me tiram uma dúvida. Por exemplo, eu consegui ser contemplado, eu sou um parceiro seu. Sim. Por exemplo, eu fiz algumas cartas lá que também é possível fazer. Sim, né? Sim, os parceiros podem fazer cartas para ele. Não posso fazer? Pode. O parceiro seu, eu faço carta. Pode, vai ser remunerado por isso. Vai ser ainda como se fosse um cashback, ó. A remuneração é como se fosse Então já me dá, gente. Me dá aí. Agora, eu fui contemplado. Eu posso pegar essa minha, eu sou parceiro seu. Sim. Eu posso pegar essa carta minha e passar para um cliente meu que fez que está fazendo. Sim. Fazer transferência de carta. Fazer transferência pode sim. Claro que... E aí tá. Aí, vamos lá, não terminei não. Sim. Aí eu pego, sou contemplado dessa carta de 1 milhão, passei pro meu cliente de 1 milhão, beleza? A minha vai para ele e a dele vem para mim continuar pagando, para mim ser contemplado e fazer esse jogo, para até ajudar os meus clientes finais. Eu consigo fazer isso, esse processo? Deixa eu entender aqui. Você tem uma carta e o seu cliente também tem uma carta. Aí ele tá pagando, mas ele não foi contemplado. Ainda. Aí como ele é um cliente meu, eu fui contemplado, eu pego essa carta minha e passo para ele. Passei a carta de 1 milhão para ele. Beleza. Aí ele vai ficar com aquela carta e vai pagando. Para ele não faz mais sentido. Eu passei a minha para ele. Ele pode passar dele para frente ou pode passar para mim também? Pode, mas vai fazer mais sentido entrar com todo o conhecimento que você aderiu da C4 e ajudar nele no planejamento para ele contemplar aquela outra carta. Faz mais sentido? Faz. Porque aí ele vai fazer todo aquele planejamento, ele vai contemplar, ele vai ficar com uma segunda carta. Mas se não for isso que ele quiser, ele pode sim. Toda carta de consórcio, ela pode ser passada para terceiros. A administradora, ela pode cobrar um custo por isso, porque né, ela vai ter que analisar aquela pessoa que está pegando. O risco tu vai ter, né? E também tem algumas administradoras que têm as regrinhas, porque nós temos a regra geral ali do Bacen, né? E nós temos as regras de cada administradora. Então, como a gente está falando no geral, pode transferir, mas é sempre bom observar a regra de cada administradora. Você, como bom comerciante, você tem também o poder de adquirir cotas de consórcio, contemplá-las e vendê-las como ágil no mercado. Então, isso não te impede. Então, vamos supor, você compra com algum parceiro da C4 10 cotas de consórcio de imóvel, faz uma estratégia para contemplá-las, contemplou. Você pode vender elas no mercado e ganhar um ágil em cima. Mas em vez de eu vender, eu tô pensando como parceiro, como cliente, tipo assim, eu sendo parceiro e o cliente sendo meu cliente. Em vez de eu sou contemplado e passo para ele, eu ajudo o meu cliente. E ele, essa boa venda vai me gerar mais 10 vendas. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma forma também de eu estar ajudando o meu cliente final e eu estar ganhando, você está ganhando, o Santander está ganhando lá e todo mundo está ganhando. A administradora que for por porque trás. Se o cara for pensar assim, ele consegue ter o mecanismo financeiro legal, cara. Sim, que assim, penso eu, né? Sem dúvidas. Eu não sei nada de consórcio. Hoje no mercado, José, para você ter uma noção, tem muitas pessoas que compram carta de consórcio,
várias cartinhas de 100 mil e por aí vai, naquela expectativa de, se eu tenho várias cartas num grupo, eu posso ser contemplado por sorteio e vende essas cartas no mercado. Isso pode fazer. E quando eu falo que pode, não é só um parceiro C4, o cliente do parceiro pode fazer esse planejamento, entendeu? Ele pode comprar cartas para vender no mercado. Então, tem várias estratégias, tem várias possibilidades com o produto, sabe? Então, isso que é o mais bacana. A pessoa que está nos assistindo, então, não tem que perder tempo. Tem que vir para cá, conversar com eles, fazer, assinar, ser feliz. Não é verdade? Exatamente. Nosso parceiro. Vem ser parceiro C4. Me fala um pouco agora desse mundo do consórcio, no sentido. O que te faz permanecer nele? Ele é apaixonante. Você tá brincando, né? Acho que as inúmeras possibilidades que um único produto pode te gerar vários frutos. Não, inúmeras oportunidades que você pode levar para o cliente final. Então, você pode levar para adquirir um carro novo, um imóvel novo, um relógio novo, igual eu brinquei, uma viagem, uma reforma, um iPhone. Então, assim, é um produto muito volátil, né? De baixo custo, né? O consórcio ele não tem juros, ele só tem uma taxa administrativa. Isso. Eu concordo com essa taxa, tá, gente? Concordo com ela. Então, é realmente a imensidão de possibilidades que um único produto financeiro hoje fornece aí para os clientes. Hoje, você trocaria o consórcio? Pensa bem. Pensa bem. Você trocaria o consórcio para um outro tipo de negócio? Para entrar? Não, José. Então, realmente, não, eu vou até complementar, porque eu tive uma saída do consórcio e eu retornei. Óbvio. Então, olha só, agora em abril, fez 13 anos que eu estou no mercado de consórcio. Quando foi em 2022, finalzinho de 2022, né? Depois já tinha passado a pandemia. Sim. Sabe aquele momento que você vira e fala, meu Deus, eu só sei trabalhar com consórcio. E eu entrei numa que eu fiquei assim, gente, a minha vida toda eu só sei mexer com consórcio. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir para outra área, eu tenho que fazer outra coisa. E sabe onde que eu fui parar? Não. Na indústria farmacêutica. Não, nada a ver, representante comercial representante da Eurofarma. Então, fui carregar pastinha e apresentar medicamento. Foi uma experiência muito legal. Vendeu bem? Né? Vendi bastante, mas fiquei 5 meses. Mas não fiquei 5 meses, não foi porque me tiraram, porque eu falei, isso não é pra mim, eu não aguento, eu não amo isso. Foi o quê? Foi a questão financeira que não era tão Cara, a questão financeira também é muito boa da indústria farmacêutica, não é ruim não. Eu tinha o salário legal, tinha o carro à disposição, o carro da empresa, com combustível, todos os benefícios. Então, hoje eu sei que também é um mercado que o pessoal gosta. Na verdade, era até maior do que ela estava acostumada a ganhar. Na época, né? Na época, como funcionária lá nossa. E aí, Bruno... E aí eu entrei em desespero. Eu falei, cara, não adianta eu estar numa coisa que tá legal, dando grana, mas eu não amo isso aqui. Falei, gente, eu não tenho motivação para na minha segunda-feira acordar e fazer isso que eu tô fazendo. Falei, a minha motivação a parte que eu mais amo é ensinar sobre o produto consórcio, é falar do consórcio. Cara, às vezes eu pego um Uber de 10 minutos. Eu tô com o cara do Uber. Esse carro seu é financiado? É alugado? Aqui meu cartãozinho, me chama que eu vou te indicar um parceiro mais próximo para você fechar um consórcio. Então, a todo momento eu vivo o consórcio. Então, eu sou apaixonada pelo produto. Não, que conversa gostosa, hein? Você vive o consórcio, então, né? Consórcio. E você, Bruno? Tem algum momento que você já pensou, eu vou aventurar em outra área? Não. Na verdade, o consórcio foi minha transição de carreira. Eu sou engenheiro civil, de formação, tenho alguns negócios na área de engenharia, mas pouca atuação hoje, quase zero, porque eu me dedico 100% ao consórcio. É um produto que me ganhou, né? E é o que a gente respira todos os dias. Então, na verdade, é aquela frase, né? Vocês estão fazendo o que você realmente gosta mesmo. Sim. O dinheiro é consequência. Sim. Que coisa gostosa, né? É gratificante. Quando você realmente faz aquilo que você gosta mesmo, ninguém tira a sua paz, né? E o Bruno gosta de estar aqui, estar lá, você já viu, né?
Já percebeu, né? Ele tá aqui, tá lá. Bruno, você tá lá. Ah, eu tô... Bruno estava aqui ontem. É um produto que também nos dá... É o consórcio, viu? Que dessa é o consórcio. A possibilidade de sair de um escritório, de sair, né, de dentro de uma sala e conseguir trabalhar de qualquer lugar hoje. Essa pergunta vai ser pros dois, mas deixa eu falar pra ele, deixa eu pra você. Não sai não, fica aí. Tô aqui. Bruno, me fala aqui. Quem era o Bruno há 10 anos atrás e quem é o Bruno hoje? Nossa. A atuação com o consórcio, com o produto, né, com o mercado de parcerias, ela me proporcionou conhecer o país inteiro. Então, é um cara que tem aí uma bagagem de mais de 1.000 empresas que eu visitei, que eu conheci, com diferentes culturas, com diferentes formas de vender, com diferentes balcões que são explorados. Então, eu conheci várias concessionárias, eu conheci vários escritórios de investimento, eu conheci... Então, hoje, o que eu trago, né, e o que eu consigo ofertar de maior valor hoje para os meus parceiros é essa experiência, essa troca de network, né, que eu carreguei de um lado para o outro. Então, assim, sem dúvida, de 10 eu amadureci 50. Né? Então, para você que vai fechar negócio com o Bruno, você não está comprando só um rostinho bonito, viagem, não. Está comprando experiência e bagagem. Exato. E você, como é que você se enxerga há 10 anos atrás e atualmente hoje? De 10 anos de 10 atrás para cá, eu já estava no consórcio. Porque é 13, né? Eu já vivia o consórcio, mas muita coisa mudou. E isso que o Bruno falou, eu estava aqui pensando enquanto você perguntava para ele, mas maturidade, conhecimento, experiência, porque, de verdade, eu atuei no consórcio de toda a ponta. Desde a pré-venda, treinamento, pós-venda, parte ruim, né? Os BOs, tudo que você imaginar, eu já atuei. Então, de lá para cá, foi muita coisa. E eu gosto disso, e para os meus parceiros, para os parceiros que são credenciados aqui com a C4, que nos dá abertura, a gente entra mesmo no negócio, que eu falo, eu posso ter essa carinha, esse tamanhozinho, mas tem muita bagagem. E se a pessoa me permite, eu gosto de compartilhar e falar, poxa, você está começando agora, não faz isso aqui não, eu já fiz assim, eu já vi fazerem assim e não foi legal. Então, o maior fato, né, Bruno, é a experiência. Sim. E a bagagem que todo esse tempo trouxe pra gente, todo o desenvolvimento pessoal, profissional, gigantesco. Eu gostei de 2 coisas que você falou. Quando a pessoa se permite e a força, sua garra, leoa, né, vai pra cima mesmo. Não, mas ele é bravo. Tem que ir pra cima. Sangue no olho, né? Machinha irritada. Agora, assim, Bruno, qual que é a visão que você tem da sua parceira no mundo dos negócios? Assim, ela, para mim, no mundo dos negócios, ela representa isso. A Tainá, para mim, hoje, ela representa um bom relacionamento com os nossos parceiros. É uma pessoa que eu vejo que sempre vi isso nela, que tem muita relevância por onde ela passa, nas empresas que ela passa. Então, ela traz credibilidade, ela traz essa bagagem, ela traz um jeito especial de conduzir as conversas, de conduzir as reuniões e de passar o recado, bem passado. Então, acho que hoje é o maior ponto forte aí da minha parceira. E o que você consegue enxergar, o que o Bruno transmite para você no mundo dos negócios? Nossa, cara, estratégia e gestão. Desconheço de todo esse meu tempo de mercado, alguém que tenha, assim, o Bruno, às vezes eu vejo ali uma situação e falo, meu Deus, eu tentei isso, eu fiz aqui, eu já falo, Bruno, vem cá. Às vezes eu tô fazendo uma roda assim, ele vem e é cirúrgico. Nossa. Então ele é muito cirúrgico, ele é muito estratégico. Então não existe um problema que ele não veja, que ele não tenha uma solução. E a gestão é impecável. Então, tudo que eu aprendi de quando ele era meu gestor, que ele me preparou para a gestão, porque ele foi meu gestor e eu tive também os meus liderados ali. Então, tudo que eu aprendi com ele, que hoje eu coloco na C4, eu sou grata pelos meus aprendizados com ele. Eu vou chorar, assim. Aqui, isso é tão importante porque você tem que ter admiração pela pessoa que está do seu lado. Sim. Então, por que eu estou perguntando isso? Para as pessoas aí de casa, parceiros, ver a importância da significação de ter
pessoas que orgulham nossos olhos. E é muito engraçado, José, que igual nossos funcionários, assim, a gente está com 4. Todos já falaram com a gente em momentos separados, assim, o quanto a gente se completa, mas o quanto a gente é diferente um do outro. Então, assim, eu sou muito razão, Tainá é 100% emoção. Uhum. Até a parte ali do que fazer, nunca existiu uma divisão de qual é o meu papel, qual é o seu, mas acaba que a gente já se identificou do que gosta de fazer e um respeita o lugar do outro. Então, acho que é isso que tem feito dar certo, né, há mais de um ano já, esse crescimento que a gente vem alcançando, graças a Deus, acelerado, é realmente esse complemento ali de papéis dentro da empresa, né, tá? Sim. Isso significa muito, porque quando a pessoa vai vir de fora, ela vai chegar com aconchego, vai se sentir o quê? Segura. Essa Sim. segurança que vocês trazem para o mercado atual, Exato. entendeu? Apesar dos números ser importante, que eles são vitais para a nossa sobrevivência, Claro. mas o relacionamento que faz o quê? Crescer. Sim. Então, as relações, são o olhar que você tem para ele tem para você, isso sim que vem demais, entendeu? Porque de consórcio para consórcio, é consórcio. Falou tudo. Mas isso aqui que vende, entendeu? Você tem uma mensagem que você queria deixar para as pessoas? Aproveita o momento, alguma frase. Você tem alguma mensagem, alguma coisa assim que você queria falar do consórcio? Ou para algum empreendedor que está na área do consórcio? Eu acho que sem romantizar muito esse momento, né, uma frase que eu até falei com a nossa colaboradora com missões de ontem, e eu acho que é o nosso principal lema aqui no C4. Eu acho que ganha mais reconhecimento, mais dinheiro, mais felicidade na vida, pessoas que conseguem resolver problemas, né? E hoje o nosso objetivo é resolver problema dentro das nossas parcerias, dentro das empresas que a gente visita, dentro das administradoras que a gente tem também, né, os nossos contratos. A gente tem como objetivo principal identificar e resolver um problema e potencializar ganhos em cima disso. Então, acho que a mensagem principal é essa, né? Quem tiver interesse, venha conhecer o trabalho nosso aqui do C4, acredito que você vai passar depois os nossos contatos aí. Sim. Mas a gente está aqui de braços abertos para entender, né, as demandas, entender o que é a necessidade e tentar trazer uma solução prática e rentável para o seu negócio. Eu falo o seguinte também, que a gente tem famílias que Deus permite e a família que a gente escolha, né? Vem fazer parte da C4, a família que vai dominar o mercado. E você, qual que é a mensagem? Posso deixar uma mensagem? Pode deixar uma mensagem. Vamos lá. Para você, especialista em consórcio ou de qualquer dessas áreas que nós mencionamos aí, que dá match com o nosso perfil de operação, não espera mais não. Chama a gente, vem fazer essa entrevista, vem entender como que a gente opera e vem ganhar dinheiro com a gente, vem. Viva o consórcio! Gente, muito obrigada, obrigado, José. E gostaram? Vocês ficaram assim? Bastante. Foi uma experiência diferente? Muito. Muito bom. Primeira experiência positiva. Positiva? Né? Nossa primeira vez no podcast. E você sabe que muito a primeira legal. Vez tudo que fica marcado. Então, assim, isso aqui, o cliente que vai assistir e vai falar assim, poxa, cara, ali foi só sucesso. Deus abençoe as suas caminhadas. Amém. E fiquei muito feliz em ser parceiro seu C4. Muito obrigada, José. E para você, entre em contato com a C4 e venha desvendar esse mistério do consórcio, dessas possibilidades, que para mim também é muita novidade. Eu tenho um consórcio, mas não sabia o quanto e o quão importante é ter um consórcio na sua vida. E com esses detalhes que a gente desvendou aqui, é ser feliz e vir para o abraço desses grandes mestres do consórcio. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Obrigada.